Olá, seja muito bem-vindo à Academia do Reino. É um prazer poder celebrar com você, ter esse tempo aqui junto com você. Meu nome é Arno Heinrich, sou pastor da Comunhão Cristã Shalom e tenho o prazer de compartilhar com vocês essas matérias sobre os fundamentos do Reino de Deus. E creio que vai ser um tempo muito precioso nós podermos conversar sobre esses fundamentos. Nós estamos baseados no versículo-chave, que é lá de Mateus 13, quando Jesus diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E a minha alegria é poder compartilhar um pouquinho desses mistérios com você. Eu espero que você possa curtir esse tempo, ser tocado profundamente, pelo Espírito Santo, ser curtido por Ele em todo esse processo que nós vamos caminhar juntos aqui. Você vai encontrar nessa caminhada que nós temos aqui vários temas, e aqui estão eles, são 14 temas que eu estou me propondo a conversar com você, e eu espero que seja de bênção para você. Primeiro vamos aí falar do maior privilégio de todos, depois de nascermos fisicamente, ao nascer de Deus, o batismo no Espírito Santo, andar no Espírito, o justo viverá por fé, como encher-se do Espírito, como ler a Bíblia, como ouvir a voz de Deus, a linguagem do Espírito, como evangelizar, as 4 leis espirituais, os dons espirituais, a autoridade do cristão, a obra perfeita da cruz, a igreja, a noiva de Cristo e as finanças no reino de Deus. Espero que você possa ser profundamente tocado pelo Espírito Santo e envolvido com Ele na sua caminhada em Cristo Jesus. O nosso primeiro tema, então, é o nascer da parte de Deus. Esse, como eu falei, é o maior privilégio que nós temos como seres humanos, Quando nós nascemos, fomos criados, nascemos nesse mundo, poder agora nascer da parte de Deus. E o nosso versículo-chave é esse texto de João 3:3, que nós retiramos ali da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus responde a ele e diz: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós precisamos, para poder participar dos mistérios do reino de Deus, em primeiro lugar, nascer da parte de Deus. Às vezes também chamamos do novo nascimento. Mas como na nossa nação a linguagem "eu nasci de novo" se tornou um pouquinho o resultado de uma pessoa quando ela se livrou de um acidente, quando ela se livrou de uma saúde mortal, de uma doença mortal, e aí falamos, nasceu de novo. Não, aqui nós estamos falando do nascer da parte de Deus, quando a pessoa ela nasce de Deus. E eu espero que você nesses dias possa ser fortalecido nessa hora, que nós vamos estar aqui conversando. O nosso propósito nessa sessão, nessa conversa, é trabalhar aí, em primeiro lugar, levar o entendimento, a experiência do novo nascimento, para ter a experiência de ser feito filho ou filha de Deus. Ninguém se faz filho. Nós fomos feitos, filhos, somos feitos filhos de Deus. Segundo, introduzir a identidade e destino de filho. Terceiro, identificar as vantagens e os resultados de um nascer da parte de Deus. Muito bem, quando nós nascemos fisicamente, tudo em nós já estava estabelecido. Você já veio com a cor dos seus olhos, você já veio com a cor da sua pele, já estava ali no seu DNA estabelecido todo o seu jeito de ser, o seu timbre de voz, a sua maneira de ser, o seu temperamento já estava colocado ali. E quando nós nascemos da parte de Deus, nós também precisamos, assim como nascemos no natural, precisamos também nascer no espiritual para participar deste mundo espiritual, do reino de Deus. Só se participa nele por intermédio do novo nascimento. O que é então o novo nascimento? A definição: o novo nascimento é um ato criativo na qual Deus toma a fé da pessoa que crê no seu nome
e a une ao poder do Espírito Santo, produzindo então o milagre de um coração novo, de um espírito novo. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós, como nós vamos ver agora, recebemos a palavra de Deus no nosso coração, a cremos no nosso coração, a palavra de Deus, que é a semente da vida, ela se manifesta em nós e nós nascemos da parte de Deus, como que uma reação ao agir a palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia diz lá no nosso texto-chave, para nós entendermos isso, está aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, no caso Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da parte de Deus, foram feitos filhos de Deus, né? Isso aqui, esse texto é muito interessante e eu vou querer trabalhar com você nele em cada um dos 4 passos que nós encontramos aqui. Veja, o primeiro passo é esse: a todos quantos no caso Jesus, receberam. A primeira atitude é receber. Quando você ganha um presente, o que você faz? Você recebe ele, você toma ele para si, diz: esse é o presente agora, é meu. Você recebeu uma camisa e você diz: essa camisa agora é minha. E você assume ela plenamente como seu. Assim é o nascer da parte de Deus. Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você acolhe Ele na sua vida, você recebe uma palavra: Jesus te ama, Jesus morreu por você na cruz, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e quando você o recebe na sua vida, você nasce de novo. Então, o primeiro passo que nós encontramos aqui é o receber. O segundo passo, que está colocado assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder é a palavra autorização. Você recebe uma autorização de ser filho de Deus. Quando você nasceu fisicamente, o seu pai e sua mãe foram no cartório e fizeram lá uma ata, uma certidão de nascimento, e você recebeu o poder, a autoridade e o direito de ser chamado, no caso nosso, brasileiro. Então, quando você recebe a Jesus como seu Senhor, ele lhe dá uma certidão agora de filho, e você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Por que você recebe esse direito? Porque ele diz ali: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem no seu nome. O objeto da nossa fé é o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus. Isto é, quem ele é, o que ele representa, o que ele fez, tudo que nós encontramos nele, nós recebemos e cremos no nome dele. E quando nós nascemos assim de Deus, diz assim o texto na continuidade: os quais não nasceram do sangue, quer dizer, por natureza humana, nem da vontade da carne, por uma vontade de um ser humano, nem da vontade do homem, mas nasceram da parte de Deus. E quando você nasce da parte de Deus, então você tem a Ele como o seu Pai. Então, as quatro partes chaves. Primeiro, receberam. E receber é uma palavra-chave em todo o reino de Deus. Quando você entende que ele é dado gratuitamente, é pela graça de Deus, é um favor imerecido da parte de Deus, você recebe. E isso é um segredo no reino de Deus, é um mistério. Quando você recebe as coisas que o reino de Deus lhe traz pela palavra de Deus, o que acontece? Quando você recebe, você crê no nome de Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque você crê no nome de Jesus e nasce da parte de Deus. Veja que coisa tremenda, né? Quando você experimenta o novo nascimento. E um dos pontos chaves em todo esse processo é a palavra de Deus. Ela é chamada de a semente da vida.
Então o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Assim como no nascimento natural de um ser humano, você vai precisar da semente, você vai precisar do óvulo, assim é a palavra de Deus para com o nosso coração. Quando a palavra de Deus, ela nos toca e entra no nosso coração, aí o nosso coração é fecundado e nasce agora o Filho de Deus. É muito simples isso, entender a importância da palavra. Este aqui é outro segredo do reino, outro mistério do reino de Deus, a própria palavra de Deus, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante na nossa caminhada. A palavra de Deus, ela é vida, ela não são apenas letras, é a palavra que o próprio Deus pronuncia, e quando você crê na palavra que Deus pronuncia para a sua vida, aí acontece o kabum, né? O novo nascimento. Quando você crê na palavra de Deus, no seu coração, aí as promessas de Deus, elas nascem, elas se manifestam na sua vida. Há um segredo tremendo nisso, eu espero que você vivencie isso de uma forma tremenda na sua vida. Então, como nós vimos, mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da parte de Deus. Veja, interessante, vamos ver alguns exemplos aqui, essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um teólogo muito conhecido na época, uma pessoa muito respeitada, fazia parte dos 70, que era como podemos dizer assim, o Senado da nação de Israel, onde as leis eram feitas, onde havia o julgamento, tudo, e Nicodemos fazia parte. E Nicodemos viu os milagres de Jesus, e Nicodemos disse, na conversa com Jesus, interessado pelos milagres, ele disse assim, ninguém pode fazer isso se Deus não é com ele. Né? E Jesus responde para ele esse texto aqui que nós lemos, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou intrigado na conversa, como assim nascer de Deus? Eu preciso nascer de novo, quer dizer, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Ele buscou entender as coisas espirituais com a sua razão, como nós normalmente fazemos. Deus fala no nosso espírito, né? Deus fala no nosso espírito e a gente quer entender aqui no natural, como Deus falando aqui. Deus conversa aqui e às vezes a gente quer entender por aqui. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nesse processo, né? E Nicodemos faz a pergunta e Jesus ele responde mais uma vez, não te admires que eu te digo, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele termina a conversa no nosso versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao crer no nome de Jesus, você recebe a vida de Deus agora na sua vida. Por isso que você nasce de Deus. Deus manifesta a vida dele na sua vida. Veja que privilégio tremendo você pode ter e tem aí na sua vida e pode experimentar isso de uma forma extraordinária. Quando nós olhamos para alguns exemplos na Bíblia, você vai encontrar primeiro o exemplo do próprio Senhor Jesus. Maria, quando ela recebeu a visitação do anjo, ela ficou questionando algumas coisas, como isso acontecerá? Vou me tornar grávida. E o anjo falou assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que interessante, Maria estava recebendo agora o anjo, a palavra de Deus veio ao encontro, você vai engravidar e você vai gerar o Filho de Deus. E ela pergunta como isso pode ser possível, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo lhe diz que o Espírito Santo vai vir sobre ela. E por isso, o filho que vai nascer dela vai ser chamado Filho de Deus. Jesus só foi Filho de Deus porque nasceu do Espírito, ele nasceu da palavra de Deus que agora engravidou a
Maria. E qual foi a resposta de Maria quando você vê no texto lá? Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra, e o anjo se ausentou dela. Quando Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor, ela está dizendo, eu recebo essa palavra. E quando ela recebeu aquela palavra, ela foi engravidada com aquela palavra e Jesus foi gerado no ventre dela. Então, você tem o exemplo do próprio Senhor Jesus, ele se fez filho de Deus, nascido da mulher, da Virgem Maria, porque ela nasceu do Espírito Santo. Então, Jesus era o Filho de Deus porque nasceu da palavra de Deus. Um outro exemplo que nós encontramos é os próprios apóstolos do Senhor Jesus. Em que momento que eles nasceram de novo? Para mim, esse texto aqui de João 20, 22, é um texto-chave. Quando, depois da ressurreição, Jesus encontrou os discípulos, disse, paz seja com vocês. E ele disse assim, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Essa é uma interpretação particular minha, não sei se você concorda ou outros teólogos concordam, mas no meu entender, quando Jesus diz recebam o Espírito Santo, nesse momento eles nasceram da parte de Deus, porque ao receber o Espírito Santo, nasceram de novo. E depois nós vamos ver na próxima aula ou sessão o batismo do Espírito Santo, quando eles receberam o poder sobre a vida deles em Atos capítulo 2, então foram cheios do Espírito Santo. Os próprios apóstolos se tornaram filhos de Deus por intermédio do mover do Espírito Santo. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, veja que quando ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus, ele faz a pergunta, quem és tu, Senhor? Quando ele declara a palavra Senhor, ele usa já a palavra Kyrios, reconhecendo a Jesus na sua vida. E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, entendo que Paulo teve a sua experiência pessoal e íntima quando ele reconheceu a Jesus como seu Senhor. E ali nasceu de novo. E aí recebeu a instrução, vá para Damasco, e lá ele foi cheio do Espírito Santo. Eu sei que existem outras interpretações, mas essa é a maneira como eu entendo a palavra de Deus e como foram os momentos do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós temos vários privilégios. Eu queria apenas mencioná-los aqui com você. Há um estudo aí junto, inclusive não mencionei ainda, mas junto nesse pacote aqui dos Fundamentos do Reino, você também recebe o PDF de cada aula, com a aula toda descrita para você. O resultado do nascer de Deus estão aí, são pelo menos 9, né? Saímos da condenação para o perdão, saímos do pecado para a justiça, saímos das trevas para a luz, saímos da maldição e entramos na bênção de Deus, saímos da morte para a vida, saímos da doença para a saúde divina, saímos da miséria para a riqueza, saímos da rejeição para a aceitação, saímos da vergonha para a dupla honra, ou melhor, a manifestação da própria glória de Deus na nossa vida. Veja que tremendo essa obra tão completa para com a sua vida e para com a minha vida. E concluindo então esse primeiro momento, primeiro, todos precisamos nascer de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu nasci na igreja, meus pais são crentes, meu pai era pastor. Não, cada um de nós precisa ter a sua experiência pessoal e isso faz toda a diferença. Está bem? O segundo ponto, o nascer de Deus é produzido pela semente da palavra de Deus em conjunto com o agir do Espírito Santo em nosso coração, ou Espírito. Então, a palavra de Deus, ela é a semente e o nosso coração precisa ser fecundado com essa palavra. E aí nascemos da parte de Deus. Terceiro, somente pelo nascer de Deus entramos no reino de Deus. Não tem como participar das coisas e entender os mistérios do reino de Deus sem nascer da parte de Deus. Veja que tremendo.
com o novo nascimento, o que acontece? Você pode agora experimentar todo o agir de Deus. E quarto, o nascer de Deus é alcançado quando recebemos ao Senhor Jesus por meio da fé, quando cremos no seu nome. Amém? E agora a pergunta que vai para nós pessoalmente. Eu queria ver contigo duas coisas. Sempre no final das nossos encontros, eu vou lhe dar a oportunidade para você ouvir a Deus. E, em primeiro lugar, eu quero lhe incentivar a você agradecer a Deus pelo dia do seu novo nascimento. Que você pare por um instante e agradeça a Deus pelo privilégio que Ele lhe deu de você nascer da parte de Deus. Esse é um presente que não dá para se medir, é uma riqueza sem limites. Tudo que o novo nascimento, o fato de você ter sido feito filho ou filha de Deus. E quando você se torna filha e um filho de Deus, você tem agora então Deus como seu pai. E agora começa um novo tempo, uma nova vida na sua vida. Né? Você, como um recém-nascido, agora pode crescer e avançar naquilo que Deus tem preparado para você. E segundo, se você ainda não tem essa experiência do novo nascimento, quero te convidar a orar agora e receber ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E se você não fez essa oração, por gentileza, faça com ela comigo agora, dizendo simplesmente assim, ore junto comigo ou repita comigo, dizendo assim: querido Pai Celeste, muito obrigado pelo seu amor para comigo. Eu hoje entendi que eu preciso nascer de novo. E eu recebo a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio no nome de Jesus. Creio que Ele morreu por mim na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Eu perdoo a todos os que me machucaram e eu recebo o perdão de Deus na minha vida. Eu recebo o amor de Deus, eu recebo ao Espírito Santo na minha vida. Muito obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim e por me fazer nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma oração muito simples assim. Quando você a recebe, você recebeu a palavra de Deus na sua vida e você acolheu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você pode experimentar toda a riqueza, tudo aquilo que nós vimos que o novo nascimento traz consigo. Amém? Muito bem, assim concluímos essa primeira aula, primeiro encontro, sessão. Nós vamos continuar a nos fundamentar os mistérios do Reino de Deus em nossos corações. E o nosso próximo tema, então, vai ser o batismo no Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Por gentileza, dê uma olhada no PDF que acompanha essa aula e revise. E qualquer pergunta que você possa ter, por gentileza, faça contato conosco. Graça e paz.